no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que diz assim: o Senhor Jesus vai dizer assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O Senhor Jesus está profetizando um acontecimento que se dará no futuro sobre algo chamado iniquidade. E o que seria essa palavra iniquidade? O que significa essa palavra? Iniquidade, meus amados, é uma prática de viver totalmente sem lei. É a prática de não se submeter a autoridade nenhuma e de viver segundo as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne, né? Da sua natureza, da natureza humana. Então, iníquo é aquela pessoa, é o ser que não se submete a autoridade nenhuma, não respeita a autoridade, seja ela qual for, seja desde os pais, a uma autoridade no trabalho, e até mesmo a Deus. A Bíblia vai dizer lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E o Senhor Jesus vai dizer que ele não respeitava homem algum e nem temia Deus. Aí você vê, um juiz, o que é um juiz? O juiz é aquele que se faz cumprir a lei e se faz cumprir a justiça, ou seja, uma pessoa que está teoricamente debaixo da justiça e debaixo da lei. Só que ele mesmo sendo juiz, ele não respeitava nem a lei e nem a justiça, pois ele não respeitava homem algum, nenhuma autoridade, nem muito menos a Deus. E aí o Senhor Jesus vai dizer que de um tempo vindouro, ele está profetizando, em que essa mesma iniquidade, essa prática da iniquidade se multiplicaria. Pessoas não se submeteriam a nenhuma autoridade. Pessoas iam querer viver da maneira que acham certo, que bem lhes daria prazer, e também não respeitariam a Deus e nem a palavra de Deus. A gente vê nesse tempo, de cada vez mais que o tempo vai passando, meus amados, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas querem que o evangelho se adeque a elas, né? Mas elas mesmas não se adequam ao evangelho, ou seja, não se submetem aos mandamentos de Deus e nem se deixam ser transformadas por Deus. E aí o Senhor Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então a consequência da iniquidade, da falta de submissão às autoridades, a Deus, traria o esfriamento do amor. E mais do que uma prática, a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que a iniquidade é um espírito. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que o mistério da iniquidade, ou seja, o espírito da iniquidade, só aguardaria aquele que o detém ser retirado, para que então seja revelado o iníquo, aquele que o Senhor Jesus destruiria com o sopro de sua boca e a manifestação da sua vinda. Cada vez mais esse espírito de iniquidade, esse espírito de insubmissão, ou seja, de não querer se sujeitar à palavra de Deus, às autoridades, vai se multiplicando e assim trazendo esse desamor, porque o espírito da iniquidade já vem nesse intuito, ou seja, o espírito do anticristo. E aí a palavra vai dizer que
esse mesmo espírito da iniquidade só aguarda aquele que o detém ser retirado. E quem que o detém, esse espírito da iniquidade? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é a maior autoridade da igreja. E o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, que faz com que esse espírito da iniquidade não atue totalmente no mundo, mas à medida que o mundo se passa, as profecias vão se cumprindo, e esse espírito vai ganhando força, até que o Espírito Santo, que é o único ser que detém esse espírito, seja retirado, e com ele todos aqueles que perseguem, que se submetem à palavra de Deus, serão arrebatados. E aí sim a palavra vai dizer que será revelado o iníquo. Então a palavra, quando diz o iníquo, quer dizer aquele que seria a maior manifestação de iniquidade, a maior manifestação de rebeldia, de desobediência a Deus, o anticristo. Aquele mesmo que se voltou contra Deus na eternidade. E como lá no profeta Isaías diz, que ele se voltou contra Deus e foi lançado na terra. Mas, meus queridos, essa palavra vem dizer para nós que tanto aqueles que aceitam esse espírito da iniquidade, quanto os que não aceitam o espírito da iniquidade, ou seja, os que resistem a esse espírito da iniquidade e recebem o Espírito Santo, não perdem por esperar tudo aquilo que vai acontecer com eles. Os que se submetem ao espírito da iniquidade, assim como a palavra vai dizer, que o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e a manifestação da sua vinda. Destruirá o anticristo e todos aqueles que se submeteram, não queriam se submeter à lei de Deus, mas se submeteram a esse espírito, serão destruídos com a manifestação da vinda do Senhor Jesus. Serão envergonhados na terra e serão destruídos e jogados para o sofrimento eterno. E aí você me pergunta assim: e aqueles que se submetem ao Senhor Jesus e às autoridades? A esses, meus queridos, a palavra de Deus vai dizer lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 22, que aqueles que fizerem a minha vontade, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. A palavra vai dizer também lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, a fim de se fazer forte na vida daqueles que o coração é totalmente dele. Aqueles que se submetem à palavra de Deus terão a coroa da vida. Aqui nessa terra ainda serão exaltados, assim como lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, vai dizer assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Olha só isso. Aqui nesse tempo mesmo, meu querido, o tempo determinado pelo Senhor, ele nos exaltará. E no porvir teremos a eternidade para louvar a Deus e a beleza da sua face. Amém? Que essa palavra tenha abençoado você, a sua família e todo o seu dia.